gostaria agora de apresentar nosso amigo Marcos Silva. Ele é o palestrante agora da SMC, uma empresa de pneumática japonesa com sede no Brasil. E falando sobre o Marcos, né, ele tem 29 anos, é tecnólogo em mecatrônica industrial pela Faculdade de Tecnologia Termomecânica, engenheiro de controle e automação pela Universidade Federal do ABC e tem MBA também em gestão na FGV. Atua no mercado de automação industrial há mais de 10 anos e na SMC Automação do Brasil como especialista de produtos, sendo responsável pelos portfólios de tecnologia de comunicação em rede, de tecnologias voltadas para a robótica colaborativa e do portfólio de tecnologia de manipulação a vácuo. Muito obrigado. Seja aí bem-vindo à nossa live e a palavra está contigo agora. Obrigado, Giovanni. Bom, é um prazer, primeiramente, fazer parte desse evento. Acho que é um grande passo aí na evolução do ensino da indústria 4.0 no Brasil. E para nós, da SMC, é uma oportunidade muito boa. E assim, a gente fica muito contente de poder fazer parte disso como provedor de soluções. Tá? Bom, pessoal, o meu desafio aqui hoje é falar um pouquinho sobre o IO-Link na indústria 4.0. Então, a IO-Link é uma tecnologia que é utilizada aqui nas plataformas smarts. Então, eu vou estar falando um pouquinho dessa tecnologia, tá? Que é uma tecnologia nova, dentro da indústria 4.0. Tá? Então, esse é o meu desafio. Tá? Então, inicialmente, pessoal, vou começar falando um pouquinho sobre a SMC. Tá? Então, basicamente, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre como que a SMC surgiu. Tá? Então, nossa história começa aqui em 1959, como um fabricante de elementos de filtros de metais sinterizados. Tá? Daí o nosso nome, Sintered Metal Company, né, SMC. Tá? Em 1961, a gente estabeleceu no mercado de pneumáticos e até hoje nós somos os líderes mundiais nesse segmento. Tá? Nós temos uma presença global hoje de aproximadamente 83 países. Tá? A gente conta ali com 532 escritórios de vendas. A gente tem unidades fabris em aproximadamente 29 países. A gente conta hoje com um total ali de aproximadamente 20 mil colaboradores. Tá? Nós temos uma presença muito forte no nosso mercado, né, no nosso quintal de casa, vamos dizer assim, né, que é o mercado japonês. A gente conta com aproximadamente 65% de market share, que é uma posição ali bastante predominante. E globalmente a gente conta ali com aproximadamente 38% market share, que é ali que nos dá a condição de liderança mundial. Tá? No Brasil a gente se instalou em 1998, tá? A gente está em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E nós contamos aqui no Brasil com uma rede de aproximadamente 300 consultores de vendas. Tá? A gente está distribuído em 12 estados aqui dentro do Brasil. Tá? A gente conta com apoio ali de 33 distribuidores que estão espalhados aqui pelo Brasil também. E a gente conta com um parque fabril aqui, como eu falei, em São Bernardo do Campo, com aproximadamente 67 metros quadrados. Bom, pessoal, agora assim, entrando no tema, tá, IO-Link. Antes de falar especificamente sobre o IO-Link, eu tenho que falar de alguns outros dois conceitos que são bem importantes para a gente entender o IO-Link e a função dele dentro da indústria 4.0. Tá? Vou falar um pouquinho sobre o IoT e sobre a indústria 4.0. Tá? Esses dois conceitos são conceitos bem amplos, então eu vou trazer aqui de uma forma bem resumida e de uma forma direcionada para o que a gente vai ver sobre o IO-Link. Tá bom? Então, vamos começar. Vou falar um pouquinho sobre o IoT. Então, basicamente, o IoT ele é dado por esse ciclo de atividades. Tá? Então, a gente tem aqui no quadrante 1 a realidade, o quadrante 2 a parte dos dados virtuais, o quadrante 3 análise de aprendizado e o quadrante 4 o feedback para a realidade. Tá? Então, esse ciclo de atividades aqui, ele me denota a realidade, ele me denota o IoT, tá? Esse ciclo de atividades. Tá? Então, basicamente, a gente tem aqui no quadrante da realidade sensores e atuadores que vão traduzir o mundo real, tá? para o mundo virtual. No quadrante 2, a gente vai ter essa realidade, né, traduzida em um dado digital, como a gente está vendo aqui. No dado 3, nessa etapa 3, a gente vai ter ali toda a condição de armazenar esses dados e fazer algum tipo de análise de aprendizado em relação a eles. E na etapa 4, a gente tem a possibilidade de devolver essa informação aqui para a realidade, né, seja através de um dashboard ou atuação de algum outro dispositivo. Tá bom? Então, esse ciclo de atividades aqui significa o IoT. Claro, cada quadrante desse ele abre um leque de tecnologias, a gente não vai se aprofundar nisso, tá? Então é mais para a gente conhecer um pouquinho sobre esse conceito. Tá? Para facilitar um pouquinho mais, eu vou trazer um exemplo de aplicação. Então, basicamente, a gente tem aqui uma aplicação onde as lâmpadas serão acionadas pela distância do smartphone. Então, se o smartphone estiver próximo da lâmpada, do ponto de acionamento, elas são acionadas automaticamente. Se ela estiver distante, né, se a gente estiver distante dessas lâmpadas, a gente vai apagar a luz automaticamente. Tá? Então, a gente faz isso com a distância do smartphone. Então, basicamente, como que começa? As posições geográficas, né, tanto da lâmpada quanto do smartphone,
são traduzidos para o ambiente virtual. Então, nós temos sensores ali que vão coletar essas informações da realidade e trazer para o ambiente virtual. Então, no ambiente virtual, nós teremos essa informação, né, de qual a posição tanto do smartphone quanto das lâmpadas. Tá? Então, a gente tem aqui essas coordenadas. Tá? O formato do dado não importa muito, tá? Aqui é mais para a gente entender o conceito. Na terceira etapa, uma vez que nós já temos esses dados no ambiente virtual, basta a gente realizar ali o comparativo e saber se a distância está dentro do esperado ou não. E, por fim, a gente traz ali o feedback para a realidade. Tá? Então, o IoT, ele significa esse ciclo de atividades aqui, a gente tem que fazer etapa por etapa. Tá? Mais uma vez, existe um leque de tecnologias ali em cada uma dessas etapas, a gente não vai aprofundar, mas o conceito genérico do IoT é isso daqui, tá bom? Bom, agora que a gente passou um pouquinho sobre o IoT, vou falar um pouquinho sobre a indústria 4.0, mais uma vez, né, um conceito bem amplo, eu vou trazer ele aqui de uma forma um pouco mais simplificada para o que a gente quer ver, tá bom? Bom, ao longo do tempo nós passamos por diversas revoluções industriais, né? Então a gente tem a primeira revolução industrial, que foi a substituição da mão de obra humana, né, por as primeiras máquinas a vapor. A indústria 2.0, a segunda revolução industrial, que está relacionada ali à fabricação em etapas de processo, né, a produção em escala. E nós temos a terceira revolução industrial, já ali em 1969 aproximadamente, que é a utilização da automação dentro da planta de manufatura. Tá? Então, automação, robótica, computadores e sistemas eletrônicos, tá? E a quarta revolução industrial, que é essa que nós estamos vivendo, né? Ela é caracterizada ali por sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e até a parte de inteligência artificial. O que é importante a gente comentar aqui? Geralmente, essas revoluções industriais, elas são geridas ali por um comportamento da sociedade. Tá? Então, geralmente, o comportamento da sociedade muda, de forma que é necessário ter uma revolução industrial para atender essas demandas da sociedade. Tá? Então, basicamente, nesse caso, nós temos aqui uma situação onde cada vez mais a sociedade, as pessoas, elas querem produtos exclusivos. Tá? Então, não estão mais procurando esse tipo de produto, de você entrar no site, ver um produto que já tenha lá de catálogo e comprá-lo. Né? As pessoas querem cada vez mais utilizar produtos personalizados. Tá? E do ponto de vista de manufatura, né, é muito complexo fazer isso. Né? Então, para fazer uma produção em larga escala de vários produtos diferentes é bastante difícil, tá? Mas a indústria 4.0 está aí para atingir esse tipo de recurso, tá bom? Eu vou trazer um exemplo. Atualmente, você entra no site da Nike, né, como a gente está vendo aqui no slide, você tem a possibilidade de configurar ali um tênis, um sapato da forma que você quiser. Então, você consegue configurar ali a cor do tecido, a cor do cadarço, se você quer escrever alguma coisa ali na etiqueta. São diversos pontos de configuração para você deixar da forma que você mais gosta, né? E uma vez que você compra esse produto, né, toda essa informação que você configurou ali dentro do ambiente virtual, ela tem que, de alguma forma, chegar até o processo de manufatura, e o processo de manufatura ele tem que ser flexível o suficiente para poder fazer esse tipo de produto, tá? Esse produto específico. Então, é muito necessário que haja essa integração entre esse ambiente virtual, que a gente está vendo aqui, que é onde o usuário faz a configuração dele, até o ambiente fabril, onde se é realizado realmente a manufatura do produto. Né? Então, a integração ali da realidade com o mundo virtual. Tá bom? Só para ilustrar um pouquinho mais de como funciona isso, né? Então, a gente teria aqui no nível do computador essas informações que o usuário irá imputar, irá configurar do produto, né? E essa informação ela tem que descer até o nível fabril, até o nível dos sensores. Né? Então, a gente está falando aqui de uma integração vertical entre os produtos, né, entre o que a gente está falando de uma integração entre o sistema de TI, né, e o sistema de automação, né, as tecnologias TI e OT, tá bom? Então, essa integração é bastante importante para a gente atingir as necessidades que a indústria 4.0 nos traz, tá? Alguns recursos que são importantes. Bom, agora que a gente passou de uma forma um pouco mais resumida sobre a IoT e indústria 4.0, eu vou entrar e falar um pouquinho mais sobre o IoLink, especificamente sobre o tema IoLink, tá? Então, agora sim, finalmente, falamos sobre o IoLink. Eu vou começar aqui com algumas informações básicas sobre ele, né, sobre o que é o IoLink. Então, basicamente, o IoLink ele é uma tecnologia padronizada para uma comunicação de sensores e atuadores. Né? Então, ele foi feito especificamente para a gente conectar sensores e atuadores. Tá? A gente não vai conectar CLPs, nem outro tipo de dispositivos, né? CLPs com CLPs. Não existe esse tipo de possibilidade, só realmente para sensores e atuadores. Ele é uma evolução natural do sistema de comunicação. Tá? Então, até recentemente, né, nós tínhamos opções de conectar sensores atuadores com um sistema digital, um sistema analógico, né? Agora a gente tem também a opção com o sistema IoLink, eu vou explicar mais à frente quais são as vantagens desse tipo de conexão. Tá? E ele é um novo padrão de conexão ali ponto a ponto, né? Não é um field bus, tá? Então é uma conexão ponto a ponto, a gente não consegue ramificar
de um dispositivo para o outro. Existem alguns pilares principais para o desenvolvimento dessa tecnologia, que é a simplicidade de instalação. Então, tem que ser também um protocolo que seja simples da gente instalar ele. Tem a parte de parametrização automatizada, tá? Então, imagina que a gente tem uma customização em massa, é difícil a gente ficar alterando os parâmetros de cada produto para fazer um diferente tipo de produto, né? Imagina que a gente tem que alterar todos os parâmetros do sensor. Então, essa parametrização pode ser feita de forma remota, né? Uma parametrização automatizada. Então, é mais um recurso que a IO-Link traz para auxiliar nisso. E a parte de diagnóstico expandido, também é muito importante saber exatamente quando que a gente vai ter, quando o equipamento está com problema, e até mesmo prever quando que ele vai ter esse problema. Tá? Então, os dispositivos com a IO-Link, eles trazem esse recurso com um diagnóstico expandido, tá? Que os sensores atuadores com sinal digital, com sinal analógico, até pouco tempo não traziam, tá bom? Soma-se a isso o fato deles manterem a viabilidade econômica, tá? Então, é bastante importante que essa tecnologia venha e também traga viabilidade econômica, tá? Por exemplo, sensores atuadores são dispositivos de baixo custo e eles têm que manter essa viabilidade econômica. Tá? Então, o IO-Link ele consegue fazer isso, ele consegue trazer todos esses recursos e manter a viabilidade econômica desse tipo de aplicação. Para ilustrar um pouquinho mais essa tecnologia, eu vou mostrar um vídeo agora, e esse vídeo ele vai ilustrar, vai trazer assim, uma forma genérica sobre o que é essa tecnologia IO-Link, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre ela, tá bom? You're wondering what IO-Link is? Yeah. What it can do? Uh-huh. How you can benefit from it? Exactly. Yeah? Well then, listen up. Okay. You work with sensors. Yeah. With actuators. Exactly. You're having difficulties establishing contact to both of them at the field level. How did you know? You have no communication between the field level and the control level. Down to the last meter, you can't even see your sensors and actuators anymore because of all the cables. Don't tell me about it. You've often grabbed for the screwdriver only to rub your hands raw. And it hurts. You've grown tired of having to shut down half of the company just because a sensor is acting up. And so, you're fed up with configuring your sensors and actuators based on rule-of-thumb estimates. Exactly. But you'd like to know how your sensor is doing at all times, you know, what it's up to at the moment. Oh, yeah. And particularly how long it can keep going. You said it. In this case, before it's too late. Oops. In short, you're increasingly frustrated that your sensors are doing work that can't be monitored. That they do what they want, not what you want. Exactly. It doesn't have to be that way, because now there is IO-Link. Oh. With IO-Link, that famous last meter becomes a racetrack for data, facts, information, and commands. That's interesting. IO-Link turns your sensors and actuators into true chatterboxes. Oh. IO-Link turns sensors and actuators into co-workers who do what you tell them. Oh, finally. And if you want a sensor to do something else, you can change the parameters while the system is still running. Really? That's great. And you want to know how the wiring works? Okay. If you can do this, Yeah. then you're perfectly capable of installing IO-Link on your devices. But that's easy. It saves time, Oh. spares your nerves, Oh, my nerves. and cuts back on sensor types. Hey. Not to mention the new possibilities it opens up for machine design. Hey. That's IO-Link. Universal. Smart. Easy. Bom, pessoal, então esse vídeo explicou um pouquinho mais ali de uma forma genérica como é o protocolo IO-Link. Eu gosto bastante desse vídeo, acho que ele traz de uma forma bem didática ali sobre o que é o protocolo IO-Link, tá? Então agora eu vou trazer um pouquinho mais de conceito, tá? sobre essa tecnologia IO-Link, tá? Então alguns conceitos básicos dessa tecnologia, tá? Então basicamente, né, como eu mencionei, até pouco tempo atrás, a gente deve estar falando de uns 5 anos, assim, existiam poucas formas de se conectorizar sensores atuadores, né? Então, basicamente, a gente conseguiu utilizar cartões digitais e cartões analógicos para conectar com sensores digitais e sensores analógicos. Então, a gente tem aqui um sensor que envia um sinal digital, então ele vai me informar se determinada pressão foi atingida, né, se foi acionado ou se não foi. É um sinal bem curto, assim, realmente, em quantidade de dados que a gente pode trazer. Nós temos a opção com cartão analógico, né? Com cartão analógico já é possível saber exatamente qual o valor de pressão, né? Por exemplo, se é uma variável de pressão que está sendo monitorada, é possível saber qual o valor de pressão que está sendo monitorada, né? Se ela está com 2 bar, 3, 4, é possível, através de um sinal analógico, a gente coletar essas informações, né? E o tipo de conectorização é assim, né? Então, os sensores digitais são conectorizados no módulo de entrada digital. Os atuadores digitais são conectados a um cartão de saída digital. Os cartões analógicos, né, eles servem para fazer a leitura dos sensores analógicos, né? Os sensores analógicos são conectados aqui no módulo de entrada analógico.
e um atuador analógico, né, ele é conectado aqui no módulo de saída analógico. Tá? Então, a gente tem que respeitar essas características e ligá-los adequadamente, tá bom? Uma outra opção que surgiu recentemente para a gente fazer a tecnologia com sensores e atuadores é a tecnologia IO-Link. Tá? Então, basicamente, nós temos aqui sensores e atuadores, tá? E eles são conectados também em um módulo. Tá? Então, a primeira diferença, grande diferença aqui dos cartões digitais e analógicos, é que eu não preciso ter um módulo exclusivo aqui para o tipo de sinal. Tá? Eu tenho um módulo aqui que é comum para todos. Tá? Então, eu tenho um módulo aqui que é para sensor, para atuador. Tá? Então, independente se é digital ou analógico, a gente tem o mesmo módulo. Tá? O nome dele é o IO-Link Master. Tá? Então, a gente tem um módulo Master aqui, que ele vai conseguir se conectar tanto com sensores quanto com atuadores. Tá? Seja esse sinal do tipo digital ou analógico, é independente. Tá? Aqui é um protocolo de rede, protocolo de comunicação, tá? Que se estabelece uma comunicação entre esse mestre e o dispositivo, né? E a gente tem uma grande quantidade de dados ali que são trafegados. Tá? Então, a primeira grande diferença é que a gente elimina a possibilidade, tá, de utilizar todos esses cartões digitais, cartões analógicos, ter essa variedade de produtos. Tá? A gente migra para um só módulo. Tá? Esse módulo aqui eu estou mostrando ele como uma remota aqui no caso, tá? Mas ele também pode ser integrado no CLP, tá? Igual os outros que estão aqui. A gente pode integrar ele aqui no módulo e ele conecta com sensores atuadores. Tá? Então, essa primeira grande diferença do IO-Link, né, primeira grande evolução, a gente não tem necessidade de ter vários cartões analógicos aqui, digitais. Tá? A gente tem apenas um módulo para fazer tudo isso. Mais algumas informações sobre o IO-Link. Tá? Então, a gente tem que lembrar que o IO-Link ele vai estar sempre aqui no nível dos sensores. Tá, pessoal? A gente não tem possibilidade de trabalhar com o IO-Link, né, na comunicação com o controlador, ou na comunicação entre outros dispositivos. Tá? A gente utiliza esse módulo mestre para fazer isso. Tá? Então, os sensores aqui vão se comunicar com esse módulo mestre IO-Link, e esse módulo mestre IO-Link vai fazer essa interface com o controlador, e aí o controlador ele pode se comunicar ali com o sistema MES ou com outro dispositivo que seja necessário. Tá bom? Outro ponto importante de mencionar é que, diferente das redes de campo, né, como DeviceNet, Ethernet IP e Profinet, que a gente pode ramificar de um dispositivo para o outro, o IO-Link é uma tecnologia que é ponto a ponto, tá? Então, a gente conecta aqui cada sensor em cada porta aqui do dispositivo. Tá? Ele estabelece uma comunicação, mas não é um protocolo de rede, tá? Não é uma rede em si, porque a gente não consegue cascatear, tá bom? Bom, algumas vantagens aqui, pessoal. Então, a primeira parte de vantagem é a parametrização de forma remota, tá? Então, é possível que toda essa parametrização, que até atualmente era feita de forma manual, fisicamente no dispositivo, né, acessando parâmetro por parâmetro, é possível que essa parametrização seja feita de forma remota. Então, o CLP tem acesso a esses parâmetros e é possível a gente ir alterando esses parâmetros de forma dinâmica conforme a necessidade do processo. Tá? Isso evita trabalho adicional e até possibilidade de erros de parâmetros. Tá bom? Outra função bastante interessante é a função de backup automático. Tá? Então, imagina que nós tenhamos um sensor conectado aqui na porta IO-Link. Tá? Então, se a gente precisar substituir esse sensor porque ele apresentou algum defeito, basta realmente substituir ele, tá? E não é necessário realizar novamente toda a configuração. Esses parâmetros eles ficam aqui dentro do Master IO-Link, e uma vez que a gente colocou o mesmo dispositivo ali, ele vai enviar essas informações e toda essa lista de parâmetros, ela vai direto para o sensor. Então, a gente não precisa se preocupar em parametrizar novamente. É mais um ponto positivo ali para o IO-Link. E um terceiro ponto que eu queria trazer, né? Então, existem diversos sensores aqui que são fisicamente iguais, né? Então, a gente tem esse dispositivo aqui, isso aqui é um sensor de pressão, por exemplo, fisicamente ele é igual a diversos outros que a gente tem, que pode mudar a escala de funcionamento, o tipo de saída de sinal, tem várias variáveis que podem mudar, mas fisicamente ele é igual. Então isso possibilita um erro, né, na hora de troca, que o manutencista, o operador, ele pode acabar se confundindo, pegando o part number incorreto. Tá? Então o sistema do Master IO-Link, ele consegue verificar as informações do sensor, como part number, serial number e as configurações, e essas informações elas estão aqui gravadas em cada uma dessas portas. Então, se a gente conectar aqui um sensor, que por mais que ele seja fisicamente igual, né, ele seja um outro part number, o módulo Master ele tem a capacidade de identificar isso e enviar um sinal falando que ele é o dispositivo incorreto. Tá? Ele não vai deixar estabelecer a comunicação, tá bom? É mais uma vantagem que o IO-Link nos traz ali, né, quando a gente trabalha com sensores. Um outro ponto é o diagnóstico expandido, tá? Tanto dos sensores quanto dos atuadores. Então, nós temos a possibilidade de criar recursos de diagnóstico dentro dos sensores. Então, nós, como fabricantes de sensores, atuadores, nós conseguimos colocar sistemas de monitoramento, por exemplo, monitoramento da temperatura interna do dispositivo, ou monitoramento da condição realmente do dispositivo, porque agora nós temos recursos de enviar essa informação, né? Com o sensor analógico, com o sensor digital, nós não tínhamos. Então, por isso, nós temos mais diagnóstico quando nós trabalhamos com sensores
e atuadores que utilizam a tecnologia IO-Link. Tá? Aqui alguns exemplos de erro, por exemplo, erro interno do sensor, sobrecarga da temperatura ou cabo de saída rompido. Tá? Aqui alguns warnings que ele me traz, como fora da faixa da medição, fora da pressão de saída, né? Se for um sensor aqui magnético, ele também informa o baixo campo magnético. E aqui algumas notificações do processo que ele também pode me trazer. Bom, eu vou começar falando aqui sobre algumas tecnologias que a SMC tem disponível no portfólio para a tecnologia IO-Link, tá? Então, como eu falei anteriormente, é uma tecnologia que é viável economicamente, então tem crescido muito a utilização e da parte dos fornecedores a fabricação de dispositivos com essa tecnologia. Primeiro seria um pressostato e um vaporstato, que também está nas plantas smarts aqui, com a tecnologia IO-Link, tá? Então, nós conseguimos monitorar ali os valores de pressão e nós temos todos aqueles recursos que eu comentei anteriormente, né? Parametrização automática, diagnóstico, né? Ele também evita esse problema de conectar um dispositivo incorreto no produto, tá? Aqui já é um pressostato, um monitoramento de ar comprimido através do sensor de pressão. A diferença é que o protocolo que a gente vai estar utilizando aqui é um IO-Link, né? E tem todos aqueles recursos que eu já comentei, né? Nós temos ele disponível tanto para ar quanto para diversos outros fluidos. Um fluxostato, aí ele vai medir a vazão, nesse caso de água, tá? É o fluido que vai estar passando. Então, a função dele é monitorar a vazão de água que está passando. Nesse caso, ele consegue monitorar também a vazão, não só a vazão, mas também a temperatura, tá? Então, mais uma vez, né, a gente tem mais recursos de enviar informações através do IO-Link. Então, eu consigo criar um dispositivo que lê mais variáveis do mundo físico, tá? Então, por isso, a gente consegue trabalhar com mais facilidade com o IO-Link, né? E quem está desenvolvendo também consegue desenvolver mais recursos em um único sensor. Aqui é um fluxostato digital para água, então isso vai muito em função do que eu acabei de dizer. Então ele monitora não só a vazão atual de ar comprimido, né, mas também a vazão acumulada, a pressão e a temperatura. Ou seja, são 4 variáveis que podem ser monitoradas através de um único dispositivo, né, e essas 4 variáveis são mostradas aqui no display. E a gente só consegue fazer isso com a tecnologia IO-Link. Por exemplo, eu não tenho esse sensor disponível no nosso portfólio com saída de sinal digital ou sinal de saída analógico, porque são muitas variáveis para se enviar através de um único cabo, né? Precisaria ter mais cabos, por exemplo. Então, dessa forma, a gente utiliza ali a tecnologia IO-Link e eu consigo criar mais recursos de monitoramento no próprio sensor. Aqui é um sensor que é bastante interessante, ele verifica o posicionamento do atuador, tá? Então, em algumas aplicações onde você tem a necessidade de monitorar ele não só na posição inicial e final, que você queira monitorar o curso dele, né, a posição dele, aí você tem essa opção com essa régua potenciométrica, né? Então, basicamente, você consegue identificar em qual posição o atuador está, né, ao longo do seu curso. Esse aqui é um regulador de pressão, então algumas aplicações podem demandar diferentes forças de aplicação. Por exemplo, nesse caso aqui que está sendo ilustrado, é um atuador que, hora ele tem que fazer a força A, em determinadas operações ele tem que fazer uma força maior. Tá? Então é possível regular a pressão, aumentar ou diminuir ela, tá? Com esse regulador proporcional. Esse modelo nós temos tanto com saída digital, com saída analógica, mas com o sistema de tecnologia IO-Link, ele me traz mais recursos, principalmente de diagnóstico, tá? Mas a parametrização também fica bem interessante com ele. Esse aqui é um sensor de vão, basicamente ele monitora o vão entre duas peças, tá? Então a gente consegue certificar que o produto está alinhado, está na posição correta que tem que estar. E aí nós temos a principal diferença dele em relação aos produtos standards, é a utilização dele com a tecnologia IO-Link. O terminal de válvulas, esse daqui é mais um produto que está dentro das plataformas Smart, tá? Ele é um terminal de válvulas, faz o acionamento de várias válvulas através de um único cabo, e o que ele traz de recurso muito interessante, que não tem nos outros protocolos, é a possibilidade de monitorar a vida útil das válvulas, tá? Então, toda vez que essas válvulas são acionadas, né, é iniciado um contador, então acionou uma vez, 2 vezes, ele vai contando internamente, tá? E você consegue presetar um limite superior. Então, quando atingir esse limite superior, envia uma informação para o CLP ou para o sistema de gerenciamento, indicando que está na hora de substituir as válvulas ou o atuador que está conectado a ele. Tá? Então, lembrando que a vida útil das válvulas é dada em ciclos de acionamento, então conforme a gente vai acionando elas, ele vai contando internamente, e quando atingir um determinado nível ali, ele pode enviar essa informação para que você consiga substituir esse equipamento no momento mais oportuno, não tem que esperar ele realmente apresentar algum problema na planta. Atuador elétrico também é mais um componente que é bastante utilizado em protocolos industriais. Aqui a gente também está trazendo ele com a IO-Link, é mais uma oportunidade que tem de aplicação. E para finalizar, o módulo mestre IO-Link. Tá? Então, como a gente viu na arquitetura do sistema IO-Link, nós temos que conectar os sensores e atuadores num sistema, no mestre IO-Link. Tá? Ele vem dessa forma aqui.
O sensor ele é conectado através de um cabo de sensor até o Master IO-Link, e do Master IO-Link essa informação vai para o CLP ou para algum outro sistema através de um protocolo de comunicação industrial. Tá? Então, nós também temos esse produto no nosso portfólio, né, nesse caso aqui com 4 portas, então eu consigo conectar 4 sensores ou 4 atuadores, né, IO-Link nesse componente, tá bom? Bom, pessoal, então, finalizando, só para a gente resumir e sumarizar aqui o que a gente falou, né, então, basicamente, o protocolo, ele é um protocolo IO-Link, desculpa, ele é uma evolução na comunicação com sensores e atuadores, tá? Então, basicamente, um protocolo desenvolvido para utilização com sensores e atuadores. Os principais pilares do desenvolvimento dessa tecnologia são simplicidade de instalação, parametrização automatizada e o diagnóstico expandido. Eu somo a isso também a questão da viabilidade econômica, tá? São produtos que realmente trazem todos esses recursos com viabilidade econômica, tá bom? E as principais vantagens são configuração remota dos parâmetros, dos sensores e atuadores, backup automático e a parte de identificação do dispositivo, que foi o que nós vimos anteriormente, tá bom? Bom, pessoal, da minha parte era isso. Espero que tenha ficado claro esse conceito do IO-Link, tá? Mas, de qualquer forma, fico à disposição caso vocês tenham mais dúvidas no futuro. Vou deixar o site da SMC, se vocês tiverem interesse em algum tipo de tecnologia a mais que a gente apresentou, fique à vontade para entrar em contato conosco, tá bom? E façam perguntas pelo chat, tá? Vai ser um prazer responder.